Nós vamos seguir tratando da vacinação contra a Covid-19, trazendo aqui mais uma informação. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 irá convidar o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, para prestar esclarecimentos sobre a eficácia da Coronavac. O deputado federal Dr. Luizinho, que preside o grupo, pretende chamar as autoridades paulistas assim que o recesso da casa terminar. Os parlamentares querem saber, por exemplo, por que 2 taxas de eficácia diferentes foram anunciadas para o mesmo imunizante. A farmacêutica Sinovac tentou justificar, nesta quarta-feira, a baixa taxa de eficácia da Coronavac no Brasil, dizendo que os testes foram realizados em profissionais de saúde que enfrentam alto risco de contrair a Covid-19. Na internet já há várias contestações sobre a eficácia de 50,38% anunciada em coletiva sem o governador Dória. Alguns pesquisadores afirmam, baseados em cálculos específicos, que essa eficácia estaria abaixo dos 50%. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, a apoiadores, falou sobre a eficácia da Coronavac. Ele disse: "Essa de 50% é uma boa? O que eu apanhei por causa disso? Agora estão vendo a verdade. Estou há 4 meses apanhando por causa da vacina. Entre eu e a vacina tem a Anvisa. Não sou irresponsável. Não estou a fim de agradar quem quer que seja." Declaração do presidente Jair Bolsonaro. Queremos ouvi-lo, Fiuza, sobre esse tema que trouxemos agora, essa possibilidade de convocação à Câmara do governador João Dória, e também sobre o tema que tratávamos antes, as declarações do ministro Pazuello, que ficou pendente antes do intervalo. Diga aí, Fiuza. Essa convocação, para explicar, ela, na verdade, só adianta, só serve se o pessoal, com todo respeito aqui, mas se o pessoal for bem preparado, né? Então, o que o governador João Dória precisa explicar é que ele partiu de uma premissa, que poderia ser defensável, de que a vida em sociedade não era mais possível, não seria mais possível sem uma vacina. E, desta maneira, ele executou um lockdown severo ao longo do ano de 2020, com idas e vindas, que ele chamou de Plano São Paulo, um plano com critérios muito fluidos e muito duvidosos, e ele chega no início de 2021 trazendo a ideia de que agora ele vai, né, ele vem com a libertação, com a panaceia, que é uma vacina feita em pouco mais de 6 meses, como todas elas, né? Isso tem que ser, evidentemente, junto com a questão da eficácia e da segurança, isso tem que ser bem questionado, né? Os que vão interrogar o governador têm que estar bem preparados, senão vai ser mais um palco para o governador dizer o que dá na telha. Ele dizia, junto com o Butantan, por exemplo, o número de vidas, o número exato de vidas que a sua política de lockdown tinha salvo, o que é falso. O que é falso. A gente, inclusive, acaba de entrevistar, só para completar, nem precisaria dessa entrevista, excelente entrevista com o professor Bruno Campelo, a tese do professor Bruno Campelo, inclusive, é oposta a isso, né? É de que não salvou, comprometeu vidas. Então, esse tipo de situação serve se o pessoal estiver bem preparado, com todo respeito aqui, mas às vezes não está. Então tem que estar bem preparado, fazer as perguntas certas, senão o governador vai fazer lá o palanque dele. Agora, voltando, Vitor, à questão do Pazuello, eu quero dizer o seguinte: essa Coronavac, que estava passou de 90 para 70 para 50, foi chamada pelo ministro da Saúde de promissora, né? E a Anvisa, nessa história, virou uma vírgula, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, perante todas as autoridades brasileiras, e para não falar dos chutadores, dos alarmistas, ela virou uma vírgula. Porque como é que o ministro da Saúde diz que está garantindo aí a vacinação, e aí chega um momento que ele fala, vírgula, assim que a Anvisa aprovar? Não é assim. Desculpe, todo respeito. Não é assim. Quer dizer, esses 50%, 50,38%, sei lá, né, que a sociedade, a opinião pública já considerou muito preocupantes, né, como eficácia, né, como diz o Constantino, né, você vai jogar um cara e coroa, né? Como é que você pode estar imunizado ou não? O que é isso? Mas isso é próprio do tempo decorrido para o desenvolvimento dessas vacinas, que a gente sempre alerta aqui, não é porque a gente é negacionista, não é contra a ciência, é porque a gente é pela ciência.
E a ciência está sendo atropelada, porque não existe ciência fast food, né? Não existe rito sumário de ciência. A ciência é a experimentação. Então, o que está acontecendo é que a população está sendo convidada a participar dessa experimentação, desse experimento, né? Então, isso tem que ser dito. Agora, mesmo esses 50% indefensáveis, eles foram trazidos pelo Butantan, que é esse instituto que está em parceria com o João Dória, soltando esses números de que o lockdown salva vidas. Então, a real eficácia desta vacina e das outras no Brasil tem que ser certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nós estamos dando o quê para a Anvisa trabalhar? É um fim de semana? 12 horas? Eu não entendo isso. Se o próprio ministro da Saúde diz que só falta, vírgula, Anvisa e nós vamos garantir, vamos imunizar, me causa estranheza. Certamente, o que eu não estou querendo dizer, o que eu estou dizendo é que a autoridade sanitária está, no mínimo, sob uma violenta pressão. Que a autoridade sanitária não está tendo as condições ideais para trabalhar sob a luz da ciência, né? Ela está sendo considerada uma vírgula. Agora, para concluir, Vitor, essa ideia de que a vacinação salva, mesmo se você tivesse uma vacina desenvolvida pelos ciclos, né, segundo os ciclos necessários, né, com a experimentação devida, nos variados grupos sociais, etários, né, com comorbidades, nada disso está completo, porque não deu tempo. Não deu tempo, não adianta, você não acelera o relógio do tempo, né? Então, a gente vai ter uma experiência daqui para frente que a gente vai rezar para que não seja muito comprometedora. Agora, ainda assim, essa tese de que é preciso vacinar a população inteira continua. Aí, o vice-presidente, por exemplo, o general Mourão, declarou isso, ele saiu da Covid e disse: eu já estou curado, mas eu vou me vacinar de novo, porque isso é uma questão coletiva. Eu não entendi até agora o que ele quis dizer. A vacina é sempre uma questão coletiva e é sempre uma questão individual. Agora, é coletiva no sentido da necessidade de vacinação total quando você tem uma taxa de letalidade e os grupos vulneráveis indicando a você isso. Se não vacinar a totalidade da população, você vai estar colocando toda a população em risco. Você não consegue se livrar do flagelo. Isso não é o que está dado nas características da pandemia de Covid-19. Sem minimizar, etc. Quer dizer, agora, a política verdadeira, a política mais efetiva, mais urgente, que é a proteção dos vulneráveis, nunca aparece na fala das autoridades. Então, eu quero assinalar claramente o seguinte: o Ministério da Saúde, nós estamos partindo para o início de uma campanha de vacinação com uma premissa que pelo menos nenhum deles demonstrou, que esta epidemia, que esta pandemia requer a vacinação da totalidade da população. Eu não vi nenhum estudo, eu não vi nenhum dado até aqui indicando que esta é a política pública sanitária necessária para se enfrentar esse flagelo. E aí, Constantino, em relação à possibilidade da ida do governador João Dória à Câmara, é uma medida necessária? O governador deve explicações, Constantino? Sem sombra de dúvidas que deve explicações, né? Eu acho uma boa iniciativa, apesar de concordar com a ressalva feita pelo Guilherme Fiuza, quer dizer, é bom se prepararem bem para fazer as perguntas certas, as perguntas incômodas, né, que muitos jornalistas não estão dispostos a fazer, sabe-se lá por quê. Alguns até externam, né? Não podemos melindrar o nosso maior parceiro comercial, que é a China, temos que ser pragmáticos e por aí vai. E ele deve explicações. Houve, para ser muito, muito bonzinho, eu vou usar um termo aqui, né? Houve muita confusão nessa história toda da divulgação dos resultados da Coronavac, né? Para não chamar de empulhação, a gente pode apenas imaginar qual seria a reação se tudo isso tivesse acontecido do lado de um presidente Bolsonaro endossando alguma coisa dessa maneira. Em relação ao grupo de risco, que o Fiuza também lembra muito bem, né? Eu conversei com um especialista e ele me diz que uma das grandes preocupações em relação a esse estudo, com um pouco menos de 10 mil voluntários
da Coronavac é exatamente a ausência de mais gente, de mais indivíduos dentro desse grupo de risco, né? E como é que fica, então? Nós vamos tomar uma vacina que é cara ou coroa, nós não sabemos se estamos ou não imunizados, o que isso vai mudar em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, vamos poder reabrir ou não, vamos poder voltar a frequentar coisas com mais aglomeração ou não. Então, continuam as dúvidas no ar, né? E não é por acaso que já tem isolacionista dizendo que, não obstante a vacinação que antes vendiam como uma panaceia, pouca coisa vai mudar. Quer dizer, a gente começa a ficar naquela sensação do dia da marmota, né? Que acorda todo dia no mesmo dia, né? E não consegue se livrar dele. Então, a turma que monopolizou a fala em nome da ciência parece ser a turma mais avessa ao método científico. É exatamente como o nosso entrevistado, professor Bruno Campelo, disse, né? Eles dobram a aposta diante da ausência de qualquer tipo de respaldo empírico das suas teses, né? E isso não é nada que remeta ao método científico. Isso tem muito mais a ver com uma coisa chamada ideologia.